Esta é uma história que poucos conhecem sobre o que aconteceu nas pequenas cidades da Itália, quando os soldados brasileiros tiveram que partir em 1945. Uma história sobre amor, despedida e um segredo que mudou a vida de milhares de pessoas. O que os pracinhas fizeram naqueles últimos dias fez mulheres italianas chorarem nas praças, nos portões das casas, nas estradas empoeiradas. Mas não eram lágrimas apenas de tristeza. Tudo começou quando Pedro encontrou uma caixa de madeira velha no sótão da casa do seu avô Vicente, 3 meses após o funeral. O cheiro de mofo e papel antigo invadiu as narinas do rapaz quando abriu aquela tampa rangente. Dentro havia cartas amareladas, fotografias em preto e branco e um diário com a capa de couro gasta. Vicente nunca falava sobre a guerra. Quando Pedro era criança e perguntava sobre as medalhas guardadas na gaveta, o avô apenas balançava a cabeça e mudava de assunto. Agora o neto entenderia por quê. Na primeira página do diário, escrito com letra trêmula, estava: Abril de 1945, meu último mês na Itália. O mês que mudou tudo. O coração de Pedro acelerou. Sentou-se no chão empoeirado do sótão, com o som da chuva batendo no telhado, e começou a ler. Vicente tinha apenas 22 anos quando embarcou para a Itália em 1944, como parte da Força Expedicionária Brasileira. Ele deixou para trás uma vida simples em uma fazenda no interior de São Paulo, onde o cheiro de café fresco acordava a família todas as manhãs. Deixou sua mãe, que chorou na estação de trem, segurando um lenço branco até o trem desaparecer no horizonte. Deixou seus irmãos, suas memórias, sua juventude. O diário descrevia a chegada à Itália, o frio cortante que os brasileiros nunca tinham sentido, a neve que parecia açúcar derretendo nas mãos, o som distante das explosões, mas também descrevia algo inesperado, a forma como a população italiana os recebeu, especialmente na pequena cidade de Montese, onde a batalha mais sangrenta aconteceu, e depois, nas semanas seguintes, em Fornovo di Taro e outras vilas dos Apeninos. As italianas nos olhavam com uma mistura de medo e esperança, Vicente escreveu. Elas tinham perdido tanto, maridos, filhos, casas, dignidade. A guerra tinha roubado tudo. Mas quando via os pracinhas brasileiros passando pelas ruas estreitas, algo mudava em seus olhos. Talvez fosse nossa alegria. Mesmo no meio do caos, a gente cantava samba, ria, compartilhava o pouco que tinha. Oh, meu Deus! Ao ler aquelas palavras, Pedro sentiu um aperto no peito. Ele conhecia o avô como um homem silencioso, fechado, mas ali naquelas páginas amareladas havia um jovem cheio de vida, de sonhos, de humanidade. Vicente escreveu sobre Maria Giuseppina. Esse nome aparecia em quase todas as páginas. Maria era uma jovem italiana de 19 anos, cabelos escuros como a noite, olhos que refletiam toda a tristeza da guerra. Ela vivia em uma casa de pedra com sua mãe viúva e 2 irmãos pequenos. O pai tinha morrido nos bombardeios, o irmão mais velho na frente russa. Elas mal tinham o que comer. Foi em março de 1945 que Vicente conheceu Maria. Ele e outros pracinhas estavam distribuindo rações para a população civil. A guerra estava terminando, mas a fome não. O cheiro de pão fresco sendo assado pelos cozinheiros do exército atraía famílias inteiras, magras, desesperadas. Maria estava na fila com seus irmãos pequenos. Quando foi a vez dela, seus olhos encontraram os de Vicente. Foi como se o tempo parasse. No meio de toda aquela destruição, toda aquela dor, havia beleza, havia esperança. Ela sorriu timidamente e ele sentiu que algo em mim mudou para sempre. Nas semanas seguintes, Vicente encontrava desculpas para passar pela casa de Maria. Levava chocolate para as crianças, ajudava a carregar água do poço, consertava o telhado danificado. A mãe de Maria, Dona Lúcia, o recebia com gratidão nos olhos. Ela oferecia o pouco que tinha, um copo de vinho caseiro, azeitonas conservadas, pão duro que ela tentava amolecer na sopa rala. Vicente e Maria não falavam a mesma língua fluentemente, mas o amor não precisa de palavras perfeitas. Eles se comunicavam com gestos, sorrisos, olhares.
Ela ensinava palavras em italiano quando caminhavam pelas colinas cobertas de flores silvestres. Ele ensinava português quando ajudava a plantar verduras no pequeno jardim atrás da casa. Amore mio, ela sussurrava quando estavam sozinhos. Meu amor, ele repetia, segurando as mãos delicadas dela entre as suas, calejadas pela guerra. Pedro virou mais uma página do diário, os dedos tremendo. Lá fora a chuva caía mais forte agora, fazendo um ritmo constante contra as telhas. O sótão cheirava a madeira velha e memórias esquecidas. Uma fotografia caiu do meio das páginas. Vicente, jovem e bonito no uniforme brasileiro, ao lado de uma mulher linda de vestido simples, Maria. Os dois sorriam como se o mundo não estivesse em guerra, como se o amor fosse suficiente. Mas Pedro sabia que o avô tinha voltado para o Brasil. Tinha se casado com a avó Helena, tido filhos, construído uma vida. Então, o que tinha acontecido com Maria? E o que os pracinhas fizeram na despedida que fez as italianas chorarem tanto? A resposta estava nas páginas seguintes, e era algo que ninguém esperava. Em abril de 1945, a guerra na Itália estava chegando ao fim. Os alemães recuavam. As cidades começavam a respirar novamente. Mas para os 25 mil pracinhas brasileiros, chegava também a notícia devastadora. Eles teriam que voltar para casa. Em poucos meses, embarcariam de volta ao Brasil. Vicente descreveu aquele momento no diário com uma dor palpável. Quando recebi a notícia, senti meu estômago afundar. Voltar para casa deveria ser motivo de alegria, mas tudo o que conseguia pensar era em Maria. Como eu poderia deixá-la? A notícia se espalhou rapidamente pelas vilas italianas. As mulheres que tinham se aproximado dos soldados brasileiros, que tinham encontrado amizade, apoio e até amor nesses jovens vindos do outro lado do oceano, entraram em desespero. Não era apenas Maria e Vicente, havia centenas, talvez milhares de histórias semelhantes acontecendo em cada pequena cidade liberada pelos brasileiros. Na praça de Fornovo de Taro, vi Dona Lucia chorando nos braços de outra mulher. Vicente escreveu. Ela sabia que eu partiria. Ela sabia que sua filha ficaria com o coração partido. Mas o que ela não sabia ainda era do segredo que Maria guardava. Pedro parou de ler por um momento. Segredo? Que segredo? As mãos dele suavam enquanto segurava o diário. O vento uivava lá fora, fazendo as janelas do sótão vibrarem. Vicente tinha um amigo próximo chamado João, outro pracinha de São Paulo. João tinha se envolvido com uma italiana chamada Francesca, uma viúva de guerra com um filho pequeno. Os dois se encontravam todas as noites perto de uma velha igreja, onde o som dos sinos ao vento marcava seus encontros. Francesca tinha perdido o marido em combate 2 anos antes. Tinha jurado nunca mais amar ninguém. Mas João, com seu jeito gentil e seu sorriso largo, tinha derretido o gelo ao redor do coração dela. João está sofrendo tanto quanto eu, anotou Vicente. Ontem o vi sentado sozinho perto do rio, jogando pedras na água. Quando me aproximei, ele disse: Vicente, como a gente deixa para trás as pessoas que ama? Como a gente volta para casa e finge que nada disso aconteceu? Essa era a pergunta que assombrava centenas de pracinhas. Eles tinham vindo como soldados, mas estavam partindo como homens transformados. A guerra tinha mudado cada um deles, e o amor tinha selado essa transformação de forma definitiva. Maria começou a ficar mais silenciosa. Quando Vicente a visitava, ela abraçava ele com uma urgência desesperada. O cheiro do cabelo dela, lavado com sabão caseiro de lavanda, ficava impregnado na farda dele. Ela agarrava a mão dele, como se ao soltar ele desaparecesse para sempre. Amore, você volta ao Brasil? Ela perguntou uma noite, com lágrimas nos olhos. O soaque dela tornava as palavras ainda mais dolorosas. Sim, Maria, tenho que voltar, Vicente respondeu, sentindo a garganta apertar. E eu?
Ela sussurrou. Você esquecer, Maria? Nunca, jamais vou esquecer você. Mas promessas parecem tão vazias quando um oceano inteiro está prestes a separar duas pessoas. Foi então que aconteceu algo inesperado. Os pracinhas começaram a se reunir secretamente. Vicente, João e dezenas de outros soldados que tinham se apaixonado por italianas. Eles se encontravam em um celeiro abandonado nos arredores de Montese, onde o cheiro de feno seco e terra molhada misturava-se com o aroma de cigarros. Ali, sob a luz fraca de lampiões, eles traçaram um plano. Temos que fazer algo, disse João com a voz firme. Não podemos simplesmente partir e deixar essas mulheres para trás. Não depois de tudo que passaram. Não depois de tudo que sentimos. Mas o que podemos fazer? Outro soldado perguntou. O exército não vai nos deixar levá-las. E mesmo que deixasse, como elas sobreviveriam no Brasil? Não falam português, não conhecem ninguém. O silêncio pesou no celeiro. Lá fora, o som de grilos enchia a noite. Alguém acendeu outro cigarro. A fumaça subia em espirais até o teto de madeira carcomido. Foi então que Vicente teve uma ideia. Uma ideia ousada, arriscada, mas cheia de amor e esperança. E se a gente garantisse que elas fiquem bem depois que partirmos? E se a gente deixasse algo para trás que fizesse diferença na vida delas? Os olhos dos outros pracinhas brilharam com interesse. Não posso acreditar que estou lendo isso, Pedro pensou, virando mais uma página. O plano que Vicente e os outros pracinhas criaram era simples em teoria, mas complexo na execução. Eles decidiriam juntar todos os recursos que tinham, todo o dinheiro economizado, todas as rações extras, tudo que pudesse ser convertido em algo de valor. E então, nas últimas semanas antes da partida, distribuiriam tudo para as famílias italianas que tinham tocado seus corações. Mas havia mais. Havia algo que ninguém esperava. Precisamos garantir que elas tenham um futuro, Vicente disse aos companheiros naquela noite no celeiro. Não apenas comida para algumas semanas, um futuro real. João concordou imediatamente. Francesca me contou que antes da guerra ela tinha uma pequena oficina de costura. Foi destruída nos bombardeios. Se ela pudesse recomeçar, poderia sustentar o filho. Poderia reconstruir a vida. Outros soldados compartilharam histórias semelhantes. A italiana que Antônio amava tinha perdido a padaria da família. A namorada de Carlos sonhava em reabrir a mercearia do pai. A jovem por quem Roberto se apaixonara queria estudar enfermagem, mas não tinha dinheiro. Os pracinhas fizeram algo extraordinário. Começaram a negociar com comerciantes locais, a apulizar seus recursos, a criar uma rede de apoio. Venderam pertences pessoais. Alguns até venderam relógios, canetas, botas extras, tudo para reunir fundos. Nunca vi tanta generosidade, Vicente escreveu. Homens que mal tinham nada estavam dando tudo, porque o amor nos faz assim, nos faz melhores, nos faz sacrificar. Mas havia um problema. Maria tinha um segredo que Vicente ainda não sabia, e quando ela finalmente reuniu coragem para contar, tudo mudou. Era uma tarde de abril com o sol pintando os Apeninos de dourado. Vicente e Maria caminhavam por um campo onde flores silvestres dançavam ao vento. O cheiro de terra fresca e grama misturava-se com o perfume das flores. Pássaros cantavam nas árvores. Por um momento era possível esquecer que havia guerra, que havia a despedida se aproximando. Maria parou de andar. Suas mãos tremiam. Ela olhou para Vicente com aqueles olhos escuros cheios de lágrimas. Vicente, eu tenho algo a dizer. O coração dele acelerou. O que é, amore? Io sono incinta. Ela colocou a mão no ventre ainda plano. Bebê, nostro bebê. O mundo parou. Vicente sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Oh, meu Deus, um bebê! Eles teriam um filho, uma criança que ele nunca conheceria, uma criança que cresceria sem pai.
Quando ele gaguejou, a mente em tumulto. 2 meses, Maria disse, as lágrimas agora correndo livremente. E eu com medo. Você vai embora? Bebê ficar sem pai. Como eu faço, Vicente? Pedro largou o diário, o coração disparado. O avô tinha um filho na Itália, um filho que ele nunca conheceu, uma família que ele deixou para trás. As mãos de Pedro tremiam. Isso mudava tudo. Sua família tinha um segredo que atravessava gerações, um segredo que cruzava oceanos. No diário, Vicente descreveu o desespero daquele momento. Meu coração está despedaçado. Não posso ficar. Não posso desertar. Minha mãe está no Brasil esperando meu retorno. Minha família depende de mim. Mas como posso abandonar Maria? Como posso abandonar meu próprio filho? Vicente procurou João naquela noite. Os dois se sentaram perto de uma fogueira, o cheiro de lenha queimando enchendo o lar. As estrelas brilhavam acima, indiferentes ao sofrimento humano. Francisca também está esperando um bebê, João confessou, a voz quebrada. Ela me contou ontem. Estou destruído, Vicente. O que fazemos? Não eram os únicos. Nas semanas seguintes, outros pracinhas descobriram a mesma devastadora verdade. Suas namoradas italianas estavam grávidas, dezenas delas, talvez centenas. O amor que tinha florescido em meio à guerra tinha criado vida, e essa vida ficaria órfã de pai. Os soldados se reuniram novamente no celeiro. Desta vez o ambiente era pesado, denso com culpa e desespero. O som de soluços abafados ecoava nas paredes de madeira. Alguns homens fumavam nervosamente, outros apenas encaravam o chão, perdidos em pensamentos tortuosos. Temos que fazer mais, Vicente disse, a voz firme apesar da dor. Muito mais. Essas crianças vão nascer, nossas crianças. Elas precisam de algo além de dinheiro. Elas precisam saber que os pais se importaram. Então eles criaram algo único, algo que nenhum exército tinha feito antes. Algo que faria as italianas chorarem não apenas de tristeza, mas de uma emoção muito mais profunda. Vamos criar um fundo, João propôs. Um fundo permanente. Vamos reunir todo o dinheiro que conseguirmos e vamos deixar cartas para nossos filhos, para que quando crescerem saibam que foram amados, que foram desejados, que os pais foram embora não por escolha, mas por dever. O cheiro de chuva começava a se formar no ar. Trovões distantes ecoavam. Uma tempestade se aproximava, tanto literal como figurativamente. As semanas seguintes seriam as mais difíceis de suas vidas. A despedida estava chegando, e com ela, um momento que ficaria gravado na história, mas que poucos conheceriam. Maio de 1945. A data da partida estava definida. Os pracinhas brasileiros embarcariam em 2 semanas. A guerra na Europa tinha acabado oficialmente. As celebrações aconteciam nas ruas italianas. Mas para Maria, Francesca e centenas de outras mulheres não havia alegria. Apenas a contagem regressiva para o coração partido. Vicente passava cada minuto livre com Maria. Eles caminhavam pelas colinas, sentavam-se sob árvores floridas, seguravam as mãos em silêncio. Palavras pareciam insuficientes agora. O que se diz quando o impossível está acontecendo? Quando o amor não é suficiente para vencer as circunstâncias? Você voltar? Maria perguntava todas as vezes, sabendo a resposta, mas precisando ouvir. Vou tentar. Vicente mentia. Eles dois sabiam que era impossível. A viagem custava uma fortuna. O Brasil estava a um oceano de distância. A vida seguiria caminhos diferentes. Dona Lúcia, a mãe de Maria, abraçou Vicente um dia com força. A mulher que tinha perdido tanto na guerra estava prestes a ver a filha sofrer mais uma perda. Você, bom homem, ela disse em português quebrado. Você cuidou, minha Maria. Grazie, grazie mille. Vicente mal conseguia respirar. A culpa o sufocava como fumaça densa. Os pracinhas trabalhavam freneticamente em seu plano. Eles tinham conseguido juntar uma quantia surpreendente. Venderam tudo o que podiam. Alguns até jogaram cartas e apostaram seus últimos centavos para tentar aumentar o montante. Outros negociaram com oficiais, trocando favores por dinheiro extra.
João tinha um amigo que era advogado em São Paulo. Ele enviou uma carta pedindo ajuda para criar algo legal, algo que protegesse o dinheiro e garantisse que chegasse às mãos certas. Preciso que você crie um documento, Vicente escreveu na carta. Um documento que garanta que, se eu não puder voltar, meu filho e Maria recebam ajuda. Mas o tempo era cruel. Não havia tempo suficiente para respostas do Brasil. Eles teriam que improvisar. Uma semana antes da partida, os pracinhos organizaram uma reunião com as mulheres italianas. Foi em uma igreja antiga em Montese, onde vitrais coloridos filtravam a luz do sol poente. O cheiro de incenso antigo e velas de cera pairava no ar. Bancos de madeira rangiam quando as mulheres entravam, os rostos marcados pela apreensão. Maria estava lá, a mão protetora sobre o ventre que começava a mostrar a gravidez. Francesca segurava o filho pequeno no colo. Dezenas de outras mulheres, cada uma com sua história, cada uma prestes a perder o homem que amava. Vicente se levantou na frente. As palavras em italiano eram difíceis, mas ele tinha praticado. João estava ao lado para ajudar. Outros pracinhas se alinharam atrás, uma parede de uniformes e corações partidos. Senhore, nós precisar ir embora, mas nós não esquecer vocês. Mai, nunca. Lágrimas já corriam nos rostos das mulheres. O silêncio na igreja era quebrado apenas por soluços abafados. Nós juntar dinheiro, muito dinheiro, para vocês, para Bambini, para futuro. Mas então Vicente disse algo que ninguém esperava, algo que fez até os homens mais duros chorarem. E nós ficar aqui, ele disse, tocando o peito. Nosso coração ficar aqui, com vocês, para sempre. Foi então que aconteceu. Cada pracinha se aproximou da mulher que amava, e cada um entregou não apenas dinheiro, mas algo muito mais precioso. Cartas, fotografias, pequenos objetos pessoais, medalhas, relógios com inscrições gravadas, anéis improvisados feitos de balas de canhão derretidas. Vicente entregou a Maria um envelope grosso. Dentro havia todo o dinheiro que ele conseguiu juntar, mais cartas escritas à mão, uma para ela, outra para o bebê que nasceria. Quando nosso filho crescer, você dar esta carta, dizer que pai amou, que pai não esqueceu. Maria desmoronou. Ela se jogou nos braços dele, soluçando incontrolavelmente. Não vai, por favor. Eu amo você. Eu preciso você. Eu também te amo, Vicente sussurrou, abraçando-a como se pudesse fazê-la parte dele. O cheiro do cabelo dela, o calor do corpo dela, tudo o que ele queria guardar para sempre na memória. A cena se repetiu pela igreja. Francesca agarrava João. Outras mulheres abraçavam seus soldados. O som de choro era ensurdecendo, ecoando pelas paredes antigas de pedra. Não acredito que isso aconteceu, Pedro pensou, as lágrimas correndo pelo próprio rosto décadas depois. Mas havia mais. Havia a parte do plano que era verdadeiramente revolucionária. Os pracinhas, trabalhando com padres locais e alguns italianos bem-intencionados, criaram um sistema. Eles deixaram instruções detalhadas, deixaram contatos no Brasil, deixaram promessas escritas de que enviariam mais dinheiro quando pudessem. E alguns, os mais corajosos, deixaram algo ainda mais ousado: promessas de casamento por procuração, documentos que reconheciam os filhos antes mesmo de nascerem. Eu assino aqui, Vicente disse ao padre, tremendo. Eu reconheço meu filho. Mesmo longe, ele é meu. O padre, um homem velho, com olhos gentes, assentiu. Deus te abençoe, meu filho. No último dia antes do embarque, as italianas se reuniram nas estradas que levavam ao porto. Centenas delas. Maria estava na frente, o lenço branco nas mãos, como a mãe de Vicente tinha feito na estação de trem no Brasil. A chuva começava a cair, molhando a calçada de pedras antigas. Quando os caminhões militares começaram a passar, as mulheres correram ao lado, gritando nomes, acenando, chorando. Vicente, Vicente! Maria gritava, correndo tanto quanto conseguia.
Ele se debruçou do caminhão, estendendo a mão, os dedos deles quase se tocando uma última vez antes que a distância os separasse para sempre. As lágrimas das italianas misturavam-se com a chuva. Não eram lágrimas apenas de perda. Eram lágrimas de amor eterno, de sacrifício, de um momento que mudaria vidas para sempre. Pedro fechou o diário, as mãos tremendo violentamente. O sótão estava silencioso agora. A chuva tinha parado. Apenas o som distante de carros na rua quebrava o silêncio. Ele tinha descoberto um segredo de família que mudava tudo. Seu avô tinha tido um filho na Itália. Ele tinha um tio ou tia que nunca conheceu. Uma família inteira do outro lado do oceano. Mas havia mais páginas. Páginas que Vicente escreveu anos depois, quando já estava no Brasil, casado com Helena, com filhos brasileiros. Páginas que revelavam o resto da história. 1950. 5 anos desde que parti da Itália. Não passa um dia sem que eu pense em Maria, sem que eu me pergunte sobre meu filho. Menino ou menina? Se parece comigo? Com ela? Será que está bem? Vicente tinha tentado mandar dinheiro através de contatos, mas era difícil. O Brasil do pós-guerra lutava com a própria reconstrução. Cartas se perdiam, conexões se quebravam, mas ele nunca esqueceu. Em 1952, ele finalmente conseguiu fazer uma ligação internacional, algo caríssimo na época. Ele contatou o padre da igreja em Montese. Maria teve um menino, o padre disse através da linha chiada. Seu nome é Giovanni Vicente. Ela está bem. O dinheiro que vocês deixaram ajudou muito. Ela abriu uma pequena loja. Está criando o menino com dignidade. Vicente chorou ao telefone. Chorou de alívio, de tristeza, de amor que nunca morreu. Pedro descobriu nas últimas páginas do diário que não era o único neto. Havia Giovanni na Itália, e Vicente tinha mantido contato esporádico ao longo dos anos, sempre em segredo. Helena nunca soube. Os filhos brasileiros nunca souberam. Era um peso que o velho carregou sozinho até a morte. Mas havia uma carta mais recente no fundo da caixa, datada de apenas 6 meses antes do falecimento de Vicente. Era de Giovanni, escrita em italiano, mas com uma tradução anexada. Querido pai, sei que você me chamou assim apenas em cartas. Sei que nunca nos conhecemos pessoalmente, mas quero que saiba que cresci sabendo da sua história. Mamãe me contou tudo, me mostrou as cartas, me mostrou as fotografias. Me ensinou que você não nos abandonou por falta de amor, mas porque a guerra e a vida são cruéis às vezes. Não guardo rancor. Pelo contrário, sou grato. O dinheiro que você e os outros pracinhas deixaram mudou nossas vidas. Mamãe conseguiu reconstruir. Eu estudei, me tornei professor, casei, tenho 3 filhos, seus netos italianos. Eles perguntam sobre você. Digo que o avô era um herói. Um homem bom que enfrentou escolhas impossíveis e escolheu o amor mesmo quando não podia ficar. Obrigado, pai, por tudo. Giovanni. Pedro não conseguia parar de chorar. Ele tinha primos na Itália. Ele tinha uma história de família que era sobre sacrifício, amor e escolhas impossíveis. Seu avô não era perfeito, mas era humano, profundamente humano. Nos meses seguintes, Pedro viajou à Itália. Encontrou Giovanni, agora um homem de 70 anos, de cabelos grisalhos, mas com os mesmos olhos do avô Vicente. Eles se abraçaram como se conhecessem a vida toda. Giovanni levou Pedro a Montese, onde ainda havia pessoas que se lembravam dos pracinhas brasileiros. Eles fizeram algo extraordinário. Uma senhora idosa disse, não apenas pela ajuda financeira, mas pela dignidade que nos devolveram. Eles nos trataram como seres humanos quando o mundo nos via apenas como vítimas. Eles nos amaram quando achávamos que o amor tinha morrido com a guerra. Giovanni mostrou a Pedro a loja que Maria tinha aberto com o dinheiro dos pracinhas. Ainda estava lá, agora administrada por um dos netos. Mostrou a carta que Vicente tinha deixado para ele, guardada em uma moldura na parede. Mostrou fotografias de Maria, linda mesmo na velhice, sempre com um olhar distante, como se olhasse para além do oceano. Ela nunca se casou de novo. Giovanni disse suavemente.
Dizia que seu coração tinha ficado com o jovem brasileiro que cantava samba mesmo em meio à guerra. Ela morreu em paz, aos 85 anos, segurando a fotografia dele. Pedro percebeu algo profundo. A história dos pracinhas não era apenas sobre guerra e heroísmo nas batalhas. Era sobre uma forma diferente de coragem. A coragem de amar mesmo sabendo que o amor seria efêmero. A coragem de assumir responsabilidade mesmo quando a situação era impossível. A coragem de fazer o certo mesmo quando isso significava carregar um peso para sempre. Centenas de pracinhas brasileiros fizeram o mesmo que Vicente. Deixaram para trás não apenas dinheiro, mas promessas, reconhecimentos, amor documentado em cartas e fotografias. Alguns conseguiram manter contato, outros não, mas todos carregaram aquele segredo, aquela dor, aquele amor que atravessou oceanos e gerações. As italianas choraram na despedida não apenas porque perdiam os homens que amavam. Choraram porque reconheceram algo raro. Homens que, mesmo sendo forçados a partir, não fugiram de suas responsabilidades. Homens que deram tudo o que podiam dar, até o último centavo, até a última promessa. Esta história nos mostra que o amor verdadeiro não precisa de finais felizes para ser real. Às vezes, o amor mais profundo é aquele que aceita o impossível e ainda assim escolhe fazer o certo. Vicente nunca pôde ficar com Maria, mas ele garantiu que ela e Giovanni tivessem uma chance, e isso, no final, foi seu maior ato de amor. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como esta. Deixe nos comentários qual história você gostaria de ouvir a seguir. Lembre-se, você é mais forte do que imagina, e o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de fazer diferença, mesmo quando os caminhos se separam. E você, o que você valoriza mais? O amor que fica ou o amor que tem coragem de deixar ir para proteger quem amamos?